Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje de novo. Nós temos hoje uma convidada muito especial, a Bruna Breda. A Bruna fez doutorado na USP de São Paulo, com orientação da professora Letícia Nascimento. Ela hoje é professora do Ney Paulistinha, da Unifesp, e está com uma bebê em casa e concedendo esse tempo para a gente, né? Acabou de ter bebê e veio conversar com a gente um pouco sobre as ideias de um sociólogo da infância bastante importante, que é o professor Jens Wortrop. Ela, durante o doutorado dela, ela estudou bastante as ideias desse autor. E, Bruna, é muito bom estar aqui com você hoje. Obrigada por ter topado. Ai, Gabriela, eu que agradeço o convite, me sinto muito honrada. E falar sobre a obra do Jens me traz muita alegria, porque justamente ele é a minha grande base teórica para os estudos que eu desenvolvo. Muito legal. O seu doutorado chama É a Escola o Lugar da Infância. E esse é um tema bem importante para a gente pensar hoje, né, nesse período de pandemia. Qual é o lugar da infância agora? Eu estudei também no meu doutorado as ideias do Jens Wortrop e eu acho muito interessante como alguns dos seus conceitos são tão ricos para a gente conseguir pensar o momento que a gente tem vivido hoje, né? Então, acho que vai ser uma conversa bem bacana, bastante animada. E acho que você podia começar contando um pouquinho pra gente, então, de como que você conheceu o trabalho do Jens, como que ele te ajudou a pensar o seu doutorado, né? Você conhece, aí tá cheio dos livros dele, pra gente conhecer um pouquinho. Você podia fazer uma introdução pro pessoal sobre esse autor? Claro, vamos lá. Bom, então, em 2008, eu iniciei os meus estudos do mestrado na Faculdade de Educação da USP, sob orientação da professora Maria Letícia Nascimento, e na verdade foi ela quem me apresentou a sociologia da infância e, consequentemente, o Jens, né? E então foi assim que eu o conheci e me apaixonei pela obra dele. O Jens, ele é um sociólogo dinamarquês, ele se formou pela Universidade de Copenhague e deu sequência nos estudos dele, principalmente sobre a questão das famílias e sobre os países que estavam, então, no final dos anos 80, deixando de ser socialistas, né? Deixando de fazer parte daquela organização de mundo. E durante esses estudos, ele meio que se deu conta da invisibilidade das crianças nos estudos sociológicos da família, né? Ele viu que elas eram praticamente inexistentes ali. E a partir daí, ele conta que ele começou a fazer isso nos fins de semana e à noite, ou seja, fora do horário de trabalho dele, né? E aí ele começou a procurar onde é que estavam as crianças, de onde é que estava a infância, e isso tudo levou para esse caminho da sociologia da infância. Né? E aí, no final dos anos 80, ele lidera uma pesquisa sobre a infância ali em alguns países da Europa, acho que 16 países, e essa pesquisa vai até 1991, que é quando ele publica, ele e o grupo de pesquisa, né, dele, eles publicam a primeira revista, que é essa daqui, ó, de 91, a introdução sobre essa pesquisa que eles fizeram em 16 países europeus. E aí começa, então, toda a produção dele na sociologia da infância, e por aí foi. Ô, Bruna, e tem uma coisa bem interessante também, porque essa pesquisa que ele coordenou na década de 90, ela é uma pesquisa que é um marco, né, do desenvolvimento do que a gente chama hoje de sociologia da infância no mundo, né? A gente sabe que tem vários outros pesquisadores que já se debruçavam sobre a infância. No Brasil, o Florestan Fernandes é um grande marco lá na década de 40, né, já pensando nas culturas infantis, mas ele não usava esse termo, né? Essa ideia da sociologia se voltar para a infância, ela surge ali com esse grupo de pesquisadores, né? É bem
bem importante o protagonismo do Iens nesse processo aí de trazer a infância enquanto um tema para dentro da sociologia. Exatamente. E foram acontecimentos nos anos 80, né, de vários pesquisadores que não se conheciam, então foram quase como que foram aparecendo núcleos, né? Então, nos Estados Unidos, o Corsaro, na Inglaterra, James Prout, o Iens e outros pesquisadores ali, mas na época ele estava na... A Lina Lanning e a Barry Mayon vão compor também o projeto que ele coordenava, não era? Sim, olha só, eu tenho nesse livrinho aqui, tem o nome, isso mesmo, a Lina Lanning é responsável pela Finlândia. Então, dos países que participaram, a gente tem Canadá, Tchecoslováquia, Dinamarca. Na Inglaterra, quem foi responsável foi a Judith Ennill, que não é, então, não é ali o James Prout, que também estavam, mas num outro caminho, né? Sim. A Finlândia, Alemanha, Grécia, Irlanda, Israel, Itália, Noruega, Escócia, Suécia, Suíça, Estados Unidos, que também não é com o Corsaro, e Iugoslávia. Então aqui a gente tem o Corsaro, ele ingressa nesse debate por um outro caminho, né? Ele vem tomar depois, acho, a relação dele com o Kvortrup é um pouco depois desse projeto. Sim. E dos outros também. O projeto foi se desenvolvendo e ele conta um pouco que essas pessoas não se conheciam. Eles não se conheciam e a coisa começou a acontecer em vários lugares, com vários pesquisadores, um pouco que ao mesmo tempo, mesmo eles não se conhecendo, né? Nossa, isso é muito legal, né? É sim. E desse projeto, Bruna, é interessante a gente ver, né, o desdobramento desse trabalho, porque eram pessoas, como você falou, que não se conheciam e cada um ficou responsável por um pedaço do projeto, né, por uma parte da pesquisa. E a partir dessa pesquisa a gente vai ter, então, esse desdobramento, a gente vai ter, né, o desenvolvimento de um conjunto de produções no campo da sociologia e que vão começar a aparecer algumas diferenças entre esses autores que trabalharam juntos nesse primeiro projeto que o Iens coordenou. Então, a gente tem, né, no meu doutorado, eu fiz na UFSCar com orientação da Anete Abramovics, também sobre a sociologia da infância, né? E a gente vai percebendo que existem diferenças, né, quando a gente começa a ler os autores. Eu me lembro que foi muito interessante, porque, assim como você, quando eu entrei no doutorado, foi a minha orientadora que me propôs, vamos pesquisar, então, a sociologia da infância, né? Acho que quando a gente começou as nossas pesquisas, isso não era ainda algo tão recorrente. A sociologia da infância estava começando a aparecer no Brasil. E daí eu fiquei me perguntando, falei, mas o que é a sociologia da infância? Mas quem está falando o quê? E tentando entender. E eu me lembro que era muito confuso, porque você lia um autor, ele falava uma coisa, você lia outro autor, ele estava falando diferente, mas os dois eram sociologia da infância. Então, por exemplo, eu me lembro que um dos textos que me ajudou muito foi um texto da Lina Lanning, que está nesse livro aqui em italiano, né, o Por uma Sociologia da Infância. O capítulo dela vai falar da infância como um conceito geracional. E nesse capítulo, ela aponta para 3 diferentes sociologias da infância, né? Ela vai falar de uma sociologia estrutural, ela fala de uma sociologia que ela chama de sociologia desconstrucionista do discurso, que em outros textos ela vai falar dessa sociologia como social construcionista, e um outro grupo que é o grupo da sociologia das crianças, que é essa coisa mais etnográfica, de olhar para as culturas das crianças, né? Então, na minha tese eu localizo o Corsaro como um grande representante da sociologia das crianças, a James Prout, que você apontou, né, que escreveram esse livro, é a principal obra deles, e que também vão trazer outras imagens de crianças, mas que de algum modo
se encaixam nessa categorização da Lina Lanning. E na estrutural há uma subdivisão, né? Porque o Kvortrup, ela vai chamar dessa estrutural categorial, né? Que ele tem essa preocupação de definir as categorias da infância como parte da estrutura social, que é uma ideia muito bonita que ele desenvolve, eu gosto muito. E a estrutural relacional, que a Lina Lanning e a Barry Meyer eu identifico como principais nomes dessa abordagem, que vão falar sobretudo elas também têm essa abordagem estrutural, mas focada não nas categorias, e sim nas relações. Então elas vão discutir as desiguais relações de poder entre crianças e adultos, e tem também textos bastante interessantes aí nessa perspectiva mais da ação, né, da ação das crianças e dos adultos nesse processo. E você conheceu e se aprofundou mais nesse diálogo com o Kvortrup, mas você também localizou diferentes autores que vão categorizar a sociologia da infância de modos distintos, né? Na verdade, eu também para o doutorado, eu fiz uma busca por essas categorias, né? Então, desde o começo, os autores da sociologia da infância foram buscando organizar a área que então nascia, né, para falar um pouco dela. E aí o primeiro que eu localizei foi justamente do livro, é de 94, que foi escrito pelo Ivar Prones, e pelo Ivar Prones, né, que então é desse livro aqui, ó, é desse livro que eles fizeram como resultado de um encontro sobre aquela pesquisa, né? Esse livro aqui foi publicado em 94 e ele então vai apresentar a primeira categorização, né? Pelo menos em língua inglesa, da sociologia da infância. Então ele vai fazer essas categorias não sobre o campo que estava sendo construído, mas sobre tudo que tinha sido construído até então, que eles localizaram naquela pesquisa com os países na Europa, né, e nos Estados Unidos. E aí, então, depois dele, em 98, você teve o da Montandon, que ela apresenta o que o Ivar Prones faz, e justamente esse que você falou do James e do Prout, de 98. E aí, isso, esse mesmo. E aí, depois, localizando principalmente em língua inglesa, nós temos depois em 98 também a da Barry Meyer, que ela diferencia em 3 categorias, né? Em 99, o do próprio Jens, que é o mais amplo, ele fala em só duas. Né? Ele fala que uma é a abordagem de agência e a outra é a abordagem estrutural. Ele não fala em categorias, ele fala em pilares. Então, a área se construiu em 2 pilares, o pilar estrutural e o pilar da agência das crianças, né? E depois temos o da Gaetan Munhoz em 2006 e em 2008 em português do Manuel Sarmento. Isso mesmo. Ô, Bruna, e só para destacar para o pessoal, né, que quando o Kvortrup traz essa distinção, né, dos 2 pilares, na verdade esses são os 2 pilares e a grande discussão da sociologia, né, a relação entre estrutura e ação, estrutura e agência. Exato. E daí como é que isso vem para a discussão da infância, quando a gente pensa em infância na sociologia, né? Então, era de se esperar que esses conceitos viessem para o debate da infância. É bem legal. Exatamente. Eu acho que vale a pena também a gente destacar que são categorizações das pesquisas realizadas em sociologia da infância, né? Então, não é que para você fazer pesquisa, você tem que estar nessas áreas. É um pouco ao contrário. Né, é o olhar dos pesquisadores a respeito do que foi pesquisado e como tudo isso se organiza. Como cada um tem um jeito de olhar para a realidade e acaba enfatizando elementos diferentes, né? Isso, exatamente. Eu fico muito curiosa assim, de saber qual que é a fundamentação teórica dos autores, os conceitos que eles estão trazendo.
E aí é legal pensar isso, porque a sociologia da infância é uma sociologia. Então tem autores que vão dialogar mais com Mannheim, tem autores que vão dialogar mais com Bourdieu, tem autores que vão dialogar mais com Giddens, tem autores, né, o próprio Kvortrup, que é um autor mais marxista. Então, dependendo de qual perspectiva da sociologia você traz, você enxerga o mundo de um jeito diferente a partir das categorias de análise, né? Exatamente. E o Kvortrup é esse autor, então, que traz essa perspectiva estrutural, né? Essa perspectiva de olhar para a estrutura. E, bom, você conhece super ele, né? Você e o grupo da Letícia trouxeram o Jens para o Brasil algumas vezes, né? Ele esteve aqui com a gente em 2007, 2009, você estava falando 10? Eu sempre confundo. 2010. 2007, 2010. Ele esteve na Amped, né? Teve em vários lugares, deu várias palestras. E ele tem uma imagem que eu acho que ela é bem representativa das ideias dele e dessa ideia de que a infância é uma estrutura. Eu queria pedir para você contar um pouquinho para a gente dessa imagem, que é o nosso próximo quadro, né? De como que ele organiza essas ideias. Olha, eu já estou ficando bem professora, né? De perder as coisas no meio da nossa professora pesquisadora aqui. Esse quadro ele apresenta já nesse texto, porque a gente destacou aqui, né? Você destacou aqui o que foi publicado em português, que é facilmente acessado no Cielo, mas ele já no começo, então, dos estudos, ele destaca e fala sobre essa perspectiva básica das relações entre as gerações, né? Então ele vai destacar. E aí, então, é muito interessante porque o que ele traz nesse quadro, né? É pensar em células, né? Cada uma desses retângulos são uma célula. E aí, então, ele está dando destaque para... Ele faz de 20 em 20 anos, ele faz um pouco essa separação, organiza de 20 em 20. Na primeira ele fazia de 30 em 30 anos, né? Nessa de 91 ele fez uma organização de 30 em 30 anos. E depois, nessa publicação que você colocou, que é uma tradução desse livro aqui, né? Ele retoma as ideias dele e é uma tradução do capítulo dele deste livro, do Childhood Studies. Então, o que ele estabelece? Que a gente vai olhar para essas células, né? E cada jeito de olhar vai nos fornecer coisas para pesquisa. Então, se a gente pegar essa célula de 1980, é a infância. Então, a gente está falando sobre infância, né? A categoria infância. Olhando para 1980, a gente está falando das crianças ali naquele momento, né? Do presente. Aí nessas duas setinhas que aparecem aqui, a setinha para cima é uma perspectiva antecipatória. A gente olha para a infância pensando o que é que essas crianças vão se tornar quando elas forem adultas. E aí a setinha para baixo seria uma pesquisa na década de 80 com adultos olhando para o passado, né? Porque esses adultos são o que são hoje, né? Então, você olhando para trás, James Jenks e Prout, eles chamam de uma perspectiva psicanalítica, né? Porque você está olhando para o passado, você vai olhar para a infância, não para a infância, mas para o passado dos adultos para entender como eles se tornaram pessoas. Que são as pesquisas que vão trabalhar com a ideia de memória, de história, né? Isso mesmo, exatamente. E é muito legal, Bruna, porque quando você fala que os primeiros textos dele no relatório, né, ele separava de 30 em 30 anos, depois nos outros textos mais recentes ele começa a separar de 20 em 20, na verdade mostra que a questão não é a quantidade de tempo, mas é a ideia, o quanto que o conceito geração é um conceito importante. E aí ele pode definir uma geração nascida num período de 30 anos, ou ele pode definir uma geração nascida num período de 20 anos.
né? Exato. Mas como a sociologia sempre trabalhou com a categoria analítica classe social, né? E depois a gente começa a ter perspectivas sociológicas que vão trabalhar com a categoria raça, com a categoria gênero, e ele propondo da gente olhar geração como uma categoria de análise, né? Então é uma novidade muito grande que ele traz para as pesquisas sociológicas. É exatamente isso, essa é a base, né? A geração, ela também é uma categoria, assim como classe, raça, gênero, e aí a pesquisa vai depender do seu olhar, qual é a categoria central que você está estudando, né? Sim, exatamente isso. Eu me lembro dele apresentando esse quadro na palestra que ele deu em Araraquara, em 2007, e ele dizia assim, não importa se as crianças da década de 80, em 2000, não são mais crianças. A infância, enquanto categoria, continua existindo o tempo todo. Né? Então, você tem uma movimentação das pessoas que ocupam esse lugar na sociedade, elas deixam de ser crianças, mas a infância não deixa de existir quando a gente se torna adulto, né? Lembro que isso me marcou muito, achei muito legal pensar essa ideia da estrutura como uma estrutura que se mantém na sociedade, que não diz respeito à pessoa, mas ela é da sociedade, né? Exatamente, porque quando a gente fala de infância, a gente tende a olhar muito para o pessoal, né? E ele está falando que não é o pessoal, né? É exatamente o que é social, o que é a estrutura, né? Então, ele usa como exemplo, por exemplo, a classe. As pessoas, dependendo do como a vida segue, ela pode sair de uma classe e mudar para outra. Ele pode, por exemplo, sair da classe proletária e se tornar detentor dos meios de produção. Mas as classes permanecem, independente das pessoas que ali estão. E ele fala exatamente isso da infância, né? E aí é olhar não para setas, então não para esses movimentos das pessoas que vão crescer, inevitavelmente, mas olhar para a coluna, né? Então pensar, por exemplo, é o que ele chama de desenvolvimento da infância, que não é o desenvolvimento das crianças, é o desenvolvimento da infância. É olhando para essa coluna. Então, quais são as características da infância ao longo do tempo? Essa foi justamente a minha pesquisa do doutorado, né? Ou você pode fazer, aí é o relacional, você vai olhar para a linha, né? Então, quais são as características destas categorias, da infância, da idade adulta e da velhice, no mesmo momento histórico? É um pouco isso, e esse quadro acho que é muito legal. Esse modo como ele organiza as ideias e cria essa nova categoria, né? Olhar para a infância, né? Olhar para a sociedade a partir da noção de geração. Exato. E definir a infância como uma geração que merece a nossa atenção, né? Muito bacana. Então, quando a gente fala, né, de que muda, né, quem é criança em 80, em 2000 não é mais criança, mas se eu olho para essa linha da década de 80, quem é adulto foi criança num outro momento, então às vezes a gente se pergunta, fala, mas então tem uma variação da infância, né? Eu me lembro, inclusive, essa foi a pergunta que eu fiz pro Jens quando ele esteve aqui na Amped, né, sobre as diferentes infâncias, que é um tema que a gente também conversa bastante no Brasil e fala bastante dessa variação da infância, tanto ao longo da história quanto em diferentes sociedades. O que é a infância para um grupo não é a mesma coisa que a infância para um outro grupo. Mas o que ele argumenta é que, por mais que ele reconheça que existem variações na infância ao longo da história, entre diferentes sociedades ou entre diferentes grupos de crianças numa mesma sociedade, ele acredita que, ao invés de olhar para a diferença, é mais importante olhar para o que é comum. Então, ele está buscando aquilo que é comum à infância, em qualquer lugar, em qualquer momento histórico. E a partir da identificação daquilo que é comum à infância, ele vai construir as suas 9 teses sobre a infância como um fenômeno social. Tem um outro texto que ele publicou em língua inglesa, ele não publicou em português, a gente estudou na disciplina com a Maria Letícia, que ela tem a tradução, que é sobre o pequeno S. Esse é o título do texto.
né? E ele questiona os autores, como, por exemplo, James Jenkins e Prout e outros autores, né, de perspectivas sociológicas que vão se voltar para a diferença e vão falar das infâncias. O Jens diz que esse pequeno S no final é um grande problema, porque antes de pensar o que diferencia as infâncias, a gente tem que descobrir o que é comum a todas as crianças. Então, acho que tem essa perspectiva dele aí de pensar a infância, por mais que tenha diferença entre as linhas, a infância na década de 20 não era a mesma da década de 80, mas existem alguns elementos que ainda são contínuos, que permanecem a qualquer período histórico. Não é isso, Bruna? Exatamente, Gabi. Ele vai falar sobre os padrões, né? Ele tem um outro texto traduzido que aqui no Brasil, dele, que ele vai falar um pouco sobre os riscos da diversidade, né? A diversidade e o que é interessante é que ele fala o risco, né? Ele reconhece, e aí eu acho que a gente volta lá para aquelas categorizações desconstrucionistas. Isso. E ele reconhece que é uma outra forma de você olhar, então, para a infância, mas ele defende que a gente tem que olhar para o que é comum, porque só assim a gente vai conseguir, então, fazer com que a sociedade reconheça a importância da infância, reconheça a importância de se olhar para as crianças, e o inverso, de olhar para a sociedade a partir do ponto de vista de uma categoria que é minoritária, que sofre as consequências de tudo o que a idade adulta sofre, mas de forma particular e às vezes até mais grave, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de pobreza, ou mesmo nessa situação que a gente vive hoje, né? Todo mundo está falando de home office, de trabalhar em casa, mas e as crianças? O que é que as crianças estão sofrendo, né? Como que a infância, né? Qual é o papel da infância nesse momento de se repensar o mundo e as relações, né? Perfeito, Bruna. Queria te agradecer imensamente por estar aqui com a gente hoje, por esse começo de conversa. Acho que a gente tem aí muitos diálogos para fazer e certamente tem bastante gente interessada em conhecer mais um pouco da sociologia da infância, e eu tenho certeza que eu vou poder contar com você para a gente conversar de novo num outro dia. Muito obrigada, Bruna. Eu que agradeço imensamente pelo convite e de falar sobre a obra do Jens, que me deixa muito feliz. A gente pode entrar. Bebês são a tua questão de pesquisa e, nesse momento, a minha questão de vida, né? Da minha bebezinha que está aqui, agora com fome, e é isso, né? Sim, Bruna, não, eu super entendo. Vai lá amamentar, cuidar da sua nenê, e depois a gente termina e faz de novo a outra parte. E a gente continua, tem que cuidar da sua bebê, que a gente está aqui à disposição para conversar quando você puder, quando a sua bebê deixar. Super legal. Obrigada, viu, Bruna? Então, até mais, pessoal. Fiquem de olho aí nas próximas publicações, nos próximos vídeos do canal.